Agora nós vamos mostrar o caso do pai que abandonou o filho após um acidente em Bauru no mês passado. A polícia pediu uma nova perícia para certificar se o veículo estava em alta velocidade quando o carro colidiu contra um caminhão estacionado. A polícia solicitou um novo laudo pericial para apurar a velocidade em que o carro estava no momento do acidente. Além disso, foi pedido à Justiça a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito. O acidente ocorreu no fim de outubro, durante a madrugada, nesta avenida na zona oeste de Bauru. O motorista teria deixado o próprio filho de 4 anos no veículo, preso às ferragens após a batida. A criança foi socorrida pelo SAMU e passou vários dias internada na UTI do Hospital das Clínicas em Botucatu. Gilmar Rodrigues da Silva só se apresentou dias depois e foi indiciado por tentativa de homicídio doloso quando há intenção. Além do novo laudo técnico, o delegado que cuida do caso não descarta a possibilidade de fazer uma reconstituição no local do acidente. O principal objetivo é saber se o carro estava ou não acima do limite de velocidade permitido aqui na via. A placa indicativa ali de 30 km por hora. No entanto, nós queremos saber como que um veículo deslocou um caminhão do asfalto, atingiu a calçada e derrubou um muro, sendo que ali a velocidade é de 30 km por hora. Então, esse laudo, nós vamos fazer alguns exames, inclusive vamos fazer até uma simulação dos fatos no local, para verificar que condições, na época, ele dirigia para ver, como eu disse, sobre a velocidade. Caso a Justiça aceite o pedido de prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito, a polícia terá mais 30 dias para finalizar as investigações. De acordo com o delegado, ainda será preciso ouvir novas testemunhas, como parentes dos envolvidos e outras pessoas que teriam visto o motorista no dia do acidente. Há menção de uma suposta briga, então nós queremos saber se ele estava na briga, por que ele brigou e que também se ele aparentava que estava sóbrio ou não. Isso é muito importante também para os autos. Uma batalha diferente testou o instinto de lutador e também os conhecimentos dos alunos de engenharia de automação de uma faculdade de Campinas. Olha só. Essa é a Guerra de Robôs, um evento promovido pelos alunos da Faculdade de Tecnologia e Engenharia de Automação da Unisal de Campinas. Uma oportunidade para testar os neurônios e o instinto de lutador. O robô tá correspondendo à altura? Tá correspondendo sim, tá bem legal aí, ó. Dá pra lutar no UFC? Dá sim, dá pra chamar as outras faculdades também. Foi um projeto que teve a participação do nosso grupo, dos professores também. Nós desenvolvemos um robô um pouco robusto aí pra ver se a gente consegue vencer a batalha, controlado por radiofrequência. E vamos tentar aí, né? O pessoal aprendeu bastante aí, foi bem interessante mesmo. Para os professores que orientaram os projetos, mais do que boas batalhas, a Guerra de Robôs é uma grande experiência para os futuros profissionais da região que é considerada o maior centro de tecnologia do Brasil. Esse projeto ele é feito em cima de regras práticas. Então o aluno tem que fazer todo o desenvolvimento da parte mecânica, elétrica, programação, para atender os requisitos das regras que a gente colocou para o torneio. Então a nossa expectativa é que o aluno aprenda a desenvolver bastante a parte prática e termine com um evento mais lúdico, com um evento mais alegre, todo aquele trabalho que ele fez ao longo do semestre. Em Sorocaba, uma mulher foi vítima de sequestro relâmpago. Ela foi obrigada a ir com os criminosos até uma agência bancária. Durante todo o momento, a vítima foi ameaçada. A mulher de 56 anos foi abordada no estacionamento de um hipermercado localizado ao lado de um shopping na zona sul de Sorocaba. Ela tinha acabado de fazer compras quando um homem se aproximou do carro dela pedindo informações. Em seguida, outro homem chegou anunciando o sequestro relâmpago. Ela foi obrigada a entrar no carro e levada a um banco na mesma avenida. Enquanto um dos bandidos ficou no carro, o outro acompanhou a mulher até o interior da agência. Lá dentro, ela foi obrigada a fazer 2 saques, um direto no caixa e outro no caixa eletrônico. O valor total foi de R$ 1.750. Depois disso, os homens fugiram. Sem gravar entrevista, a vítima disse que os bandidos avisaram para ela não reagir, porque sabiam o endereço dela e poderiam ir até lá. A polícia já investiga o caso. A primeira coisa é chamar a vítima, tentar traçar o perfil dos autores. As principais características físicas, se eles estavam contra o veículo,
após terem abandonado o da vítima, e também tentar um reconhecimento, eventualmente um reconhecimento fotográfico no álbum que a Polícia Civil possui, para daí então, com a autoria, ou seja, com a identificação dos autores, tentar qualificá-los e localizá-los. O delegado disse ainda que as pessoas precisam ficar atentas para evitar esse tipo de crime. Quando se aproxima do veículo, tentar constatar se alguém está observando, se alguém está próximo, alguém estranho, alguém suspeito. Se for o caso, retorne, acione alguém do local ou aguarde até que essa pessoa vá embora, para só então se dirigir ao seu veículo. Em Hortolândia, moradores ajudaram a prender 2 suspeitos acusados de assaltar uma mulher. Ela esperava o ônibus quando foi abordada. O dedo inchado é resultado da violência sofrida pela vítima. Pegou a minha mão e arrancou minha aliança com toda a força e saiu correndo. Mulher que por medo prefere não se identificar foi assaltada a poucos metros da casa dela. A vítima estava nesse ponto esperando o ônibus para ir trabalhar quando foi abordada pelo assaltante. O homem simulou estar armado e fez várias ameaças, enquanto o comparsa dele esperava na esquina. Eu fiquei desesperada, nisso veio um rapaz, que eu falo pra mim, ele foi um anjo. E ele viu onde ele entrou, a casa que ele entrou. A polícia foi chamada e conseguiu prender Aleph William, de 18 anos. A gente adentrou a casa, logrou êxito em localizar os 2 indivíduos. De pronto já confessou o ilícito, falou que tinha roubado porque estava precisando. O comparsa dele, um adolescente de 16 anos, ainda tentou fugir, mas também acabou detido. Novamente, com a ajuda da população, foi localizado na sua residência, 5 quadras para baixo da casa. 2 foram trazidos para essa delegacia de Hortolândia. Já a vítima conseguiu recuperar todos os pertences. Não tenho mais coragem de andar aqui. Estou com muito medo. Estou apavorada. 3 menores assaltaram um ônibus em São Vicente. Eles estavam com uma arma de brinquedo. Nessa semana, outros 6 ônibus também foram assaltados na cidade. Insegurança e medo fazem parte da rotina de pessoas que dependem de ônibus em São Vicente. Eu tenho medo, porque eu já fui assaltada no ônibus também. Levaram o meu documento, a minha carteira. Na última ocorrência registrada nessa delegacia da cidade, 3 jovens de 15 anos foram apreendidos. Quando foram abordados pelos policiais militares, os adolescentes confessaram ter assaltado um ônibus. Segundo eles, enquanto um rendeu o motorista do coletivo, os outros 2 roubaram o dinheiro das passagens. De acordo com informações do boletim de ocorrência, eles levaram R$ 61. Esta arma de brinquedo, imitando uma pistola, também foi encontrada com os menores. Na noite de terça-feira, em um período de 5 horas, 6 assaltos aconteceram na cidade. O jornalismo da Record conversou com uma das vítimas. Com medo, o motorista não quis se identificar e disse que está difícil conviver com os frequentes assaltos. Segurança não só em relação ao ônibus, né? Em relação a geral, acho que está faltando, mas a gente precisa trabalhar, entendeu? De alguma forma a gente tem que correr atrás do pão de cada dia, né? Já quem precisa da condução espera providências. Eu tenho medo de sair de casa, porque a lei agora está para os bandidos. Os bandidos ficam soltos e a gente tem que ficar presa dentro de casa. Não tem lei, né? Foi preso em flagrante o traficante apontado como um dos líderes do crime organizado em Sorocaba. Na casa dele, a polícia encontrou drogas e dinheiro da venda de entorpecentes. João Daniel Machado, de 44 anos, era procurado pela polícia por ter sido condenado a 6 anos de prisão por roubo. Mas a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba, já suspeitava do envolvimento dele com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. A investigação feita pelo setor de inteligência desta delegacia especializada apontava a pessoa de João como responsável pela ligação entre os criminosos que cumprem pena nos presídios estaduais e a rua. Os criminosos na rua. Ele seria o que nós chamamos de sintonia. O homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. Na casa dele, a polícia encontrou 400 gramas de cocaína, microtubos para embalar a droga e dinheiro que teria sido arrecadado com o tráfico. Um veículo também foi apreendido. João, segundo o delegado, comandava o tráfico na zona leste da cidade. Um duro golpe para o crime organizado. Nós cortamos, pelo menos temporariamente, a ligação entre a rua e os chefões do tráfico de entorpecente. João será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Sorocaba.
No próximo bloco, em Botucatu, homem é preso com base na Lei Maria da Penha. E em Franca, SESI ajuda a preparar uma ceia gostosa e mais barata para o Natal. O Record News Paulista volta já.